Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa live Elas e o Agro. Nossa, já temos a Madalena aí já entrando, já acenando para entrar na nossa live. Oi, Olá. Vanice. Olá, deixa eu arrumar aqui meu fone. Deixa eu ver Tá se você bem? entrou já, beleza? Vamos entrando aí, daqui um pouco a gente tem a Elicineia também, E tá aí, tudo chegando, bem? tudo bom? Diz que Tudo a gente bem, e fica você? assim, 10 minutos antes da live a gente começa. E aí, já tá pronta? Tá chegando? Não tá chegando? As pessoas vão se organizando, né? Estamos aqui. Aí entrando. Leomar Pedrini, Paulo, tudo bem, Paulo? Tudo bem? G Boutique. É interessante essas lives, né, Madalena, porque a gente faz com o perfil da Humanos, então assim a gente traz um público com muita consciência também de leitura, da importância do conteúdo, né? Estou adorando fazer isso. Estou vendo a hora que a Humanos vai me chamar aí para eu estar participando de alguns projetos deles. Já me chamo assim, né, Neliton, que deve estar por aí já também. É muito legal, na verdade, para mim é uma estreia, a primeira live que eu participo Olha! efetivamente, sim. Ah, que maravilha. Foi também da Cintia semana passada, semana retrasada. Eu também, para eu estar participando, para eu estar na organização como protagonista aqui na live também. Então, eu estou vendo assim, a Humanos está nos dando várias oportunidades de estrear, né? Cláudia está entrando aí também. Vamos aguardar ver se a Elicineia já chega. Ela estava Seja... nervosa, que o filho, o Yuri, né? O Yuri participou bastante conosco, deixa eu só ver aqui com ela. Yuri participou bastante conosco no lançamento também, o filho dela, né? Muito Sim, eu bacana a conheci o participação. Yuri, muito interessante, eu gostei demais da história dela, assim, cheguei a me emocionar com os relatos dela. Sim, tá de parabéns, Elicineia. Uma experiência mesmo a ser compartilhada. Nélito está entrando aí. Bom, uns 2 minutinhos, uns 3 minutinhos a gente já aguarda. Qualquer coisa a gente já começa a conversar aqui mesmo, né? E, e aí a gente já começa a entrar, entrando aí o Rai também. Bom, enfim, a Elicineia deve estar entrando, já deve estar falando conosco já já. Vou colocar aqui para ela que nós já entramos. Pronto. E aí eu fico assim, como eu nunca tinha também estado à frente da live assim, aí eu preciso de um roteirozinho que o Neliton aí é que me ajuda sempre. Aí eu fico número um, número dois, porque para mim tudo é assim, tem que ser muito nas etapas, né? Ajuda bastante, né? E aí eu Eu tenho que. também precisaria, sim. Mas esse, A esse tempo Kelly de. entrou. Oi, Kelly, tudo bem? Olá. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui. A Elicineia deve estar entrando já já também, tá? Olha lá, ela está falando. Vou colocar só para ela
Vamos começar com você e a gente entra com ela depois, não tem problema, tá? Tudo bem. E aí, vamos para o pessoal que está chegando, Felipe aí, obrigada por receber, a Kelly já está aí. Você já está Beijos, trazendo o seu Kelly. público, né? Já, que bom. É muito bom ser prestigiado pelos amigos, pelos amigos. Exatamente. Adriano aí chegando, Branquinho. Às vezes as pessoas usam alguns perfis aí mais profissionais, né? Enfim, essa live que nós estamos começando hoje aqui é a live que nós estamos com as coautoras do livro Elas e o Agro. Para quem aí é do nosso, que acompanha aí o nosso público, nossa audiência. Esse livro nós lançamos dia 22 de janeiro. Ele abriu a temporada cultural do Shopping Goiabeiras, através de toda a organização conosco da Humanos Editora. E aí a gente está fazendo essas lives semanais para apresentar as coautoras e realmente aprofundar um pouquinho mais no tema, gerar uns spoilerzinhos, né, Madalena? Para que as Sim. pessoas possam estar adquirindo o livro e conhecendo essas histórias incríveis dessas coautoras. E hoje nós estamos aqui com a Madalena e com a Elicineia, que já está entrando também. E a Madalena aí. Madalena vai contar toda a sua história hoje. Inclusive, eu estava revisando aqui, lendo um pouquinho mais. Eu falo, cada vez que eu leio, para mim é já outra pessoa, porque eu aprofundo um pouquinho mais. Eu falo, gente, eu esqueci, eu não tinha lembrado desses detalhes que você tinha escrito da sua vida. Então, assim, é bem aquela coisa, fala, você lê um livro, aí você passa 2, 3 anos, você vai ler, é uma outra percepção que a gente tem, né? Em relação à história, em relação ao conteúdo desse livro. Então, Madalena, seja bem-vinda à nossa live. Quero agradecer ao Humanos Editora que está aqui, o Neliton, que está nos acompanhando sempre e nos dá essa assessoria super carinhosa mesmo. E aí, Madalena, eu quero que aqui você se abra, conte a sua história. Nós temos aqui a audiência que vai, pessoal que está aí, se tiver alguma contribuição, podem colocar. Nós vamos estar colocando sobre as coautoras aqui. Vocês, para quem não adquiriu o livro, pode adquirir aqui em Cuiabá, na Livraria Janina, ou diretamente no site da editora, humanos sem H, humanoseditora.com.br, e aí a gente vai estar entregando um desconto super especial para o pessoal de hoje aqui. E gente, não para de chegar coisa no meu WhatsApp aqui. E aí hoje nós estamos conversando com a Madalena, que foi uma das primeiras coautoras que entrou e aceitou esse desafio, né? Boa noite, Madalena. Boa noite, Vanice. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência que foi escrever um pouquinho da minha história, né? Eu fiquei, assim, bem feliz com o convite que a Vanice me fez. Era aquele desejo, né, que a gente sempre carrega de poder escrever e navegar aí por esse mundo da literatura, mas esse empurrãozinho foi muito importante, porque provavelmente eu não iria ter essa iniciativa sozinha, né? Não iria encarar essa missão sozinha. Então, foi realmente um desafio e o resultado final para mim foi muito gratificante, né? Eu adotei uma perspectiva, né, na hora de pensar no meu tema, de escrever sobre a minha relação com o agronegócio, né? Porque eu tive que fazer algumas escolhas. Aliás, todos nós sempre temos que fazer escolhas. No sentido, assim, eu digo uma perspectiva porque eu resolvi falar sobre esse momento da minha vida, né? De ter que optar entre continuar no trabalho urbano, né? Uma carreira que eu já vinha no Serviço Público Federal, para retornar para as minhas origens na agricultura, né? Com meu esposo, com a minha família.
Então, não é uma história, é uma história bem resumida, né? Até o meu sogro e algumas pessoas que leram, né? Eles falam, ah, mas você resumiu demais, tinha muita história ainda para contar, muita coisa ainda. Mas é que, infelizmente, né, a gente não tem todo o espaço, e lógico, caberia até um livro a mais. A Alicinea entrou, seja Uhum. bem-vinda. Obrigada. É bem isso, Madalena, você falar assim, cabe mais, é um livro a mais, né? Eu tive algumas pessoas que eu convidei, eu acho que a gente está com algum cachorro aí de fundo que quer participar da live. Será que ele tem Instagram? Então, é do É o meu bicho vizinho. aí do vizinho, viu? Eles são muito sensíveis. E aí é bem isso. Teve algumas coautoras que eu. Coautoras não, convidadas que eu fiz. E elas falaram: ah, mas eu quero escrever. E realmente eu fiz até indicação para elas poderem estar escrevendo um livro mesmo específico, né? E aqui eu quero dar boas-vindas. A Madalena já se apresentou, já falou um pouquinho dela. As boas-vindas para a Elicineia, nossa querida nega da Empaer de Cáceres, né? E aí, posso chamar de nega aqui na live, né, nega? Né, nega? Com certeza, com certeza. Então, e aí se apresente para o nosso público aqui. Nós estamos com várias pessoas que acompanham também o perfil da Humanos Editora, com a audiência aí da Madalena, sua audiência. Hoje a casa é nossa. Ah, muito obrigado. Oi, Madá, como vai? Tudo bem? Tudo E bem, Vanice Elicineia? também. Pode me chamar de nega, sim, até porque já é usual e muitas pessoas me conhecem por nega e muito poucas por Elicineia. Então, eu sou a nega, trabalhei na Empaer por muitos anos, na questão da agricultura familiar, principalmente com as mulheres, né? A gente, nas nossas reuniões, era abertas a quem queria, mas um público maior, mais específico, especialmente as mulheres da agricultura familiar. E aí eu tive a grata satisfação de participar do nosso livro, né? Elas e o Agro, que eu Nosso fiquei filho. imensamente feliz, né? É, e aí estou aqui hoje para conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada. É engraçado que, assim, às vezes, o próprio pessoal da Humanos falou que é difícil a gente, eles, às vezes, os coautores, os próprios escritores, de participar e dar essa publicidade ao material, ao conteúdo, à obra literária. E nós precisamos fazer isso. Eu penso que nós, por exemplo, com esse instrumento nosso do Elas e o Agro com o livro, a gente tem dois campos importantíssimos para a gente estar trabalhando e a gente fazer a publicidade desse material, que é o segmento feminino de mulheres, né? E o segmento do agronegócio. De que forma que a gente pode estar contribuindo, né, nesse segmento e nessa atividade, né? Quero dar uma boa noite especial aí para Fátima de Cáceres. Gente, Fátima é do meu coração. Fátima Short está aí na live. Ao Lucas, a Ieda que entrou, a Cláudia, todo o pessoal aí que está acompanhando, tá? E aí, meninas, como eu digo que as meninas, as nossas coautoras são as minas, né? Colocar, pessoal, que as coautoras nossas, nós temos a Yara, que já tinha sido coautora de um outro livro, de outros dois livros, e fora isso a gente tem a Dejane, que é uma jornalista especializada na área do agro, né, que escreve muito. Nós temos outras, a Marlene, que é considerada a rainha do Jersey nacional, outras coautoras que são produtoras rurais. E colocar aqui, por exemplo, nós temos a Madalena hoje e a Elicineia, que são dois perfis de mulher totalmente diferentes. Então, assim, isso enriquece muito, além da obra, essa nossa live de hoje.
Então, as pessoas perguntam muito, em todas as entrevistas que a gente fez, as pessoas perguntam, Vanice, mas como que foi a escolha dessas mulheres? Primeiro que não fui eu que escolhi as mulheres, eu convidei uma gama de mulheres para participar desse livro. E vocês se escolheram para estar nessa obra. Vocês se escolheram para contar a sua história. Vocês se escolheram para contar a sua verdade de vida. E poder compartilhar isso com outras mulheres, com outras pessoas, com outros leitores. E aí, com essa escolha, que não foi de mim, eu não escolhi condição geográfica, então nós temos coautoras de Minas Gerais, nós temos coautoras do Paraná, nós temos coautoras aqui do Mato Grosso, do interior todo, nós estamos aqui com a Elicineia de Cáceres, a Madalena, que tem propriedade em São José do Rio Claro, né, Madalena? A Nara, que é de Diamantino, então, assim, o pessoal aqui de Cuiabá, a Cíntia de Araputanga, então, assim, é uma diversidade, isso enriquece muito todas essas histórias que a gente tem no livro, né? Mas aí, vocês lendo o livro, Elas e o Agro, vou colocar aqui mais um pouquinho, porque a capa ficou fantástica, mostrando esse girassol, essa vida, essa energia, né, que a gente tem, tanto na produção, dentro do agronegócio, quanto com cada mulher. A gente veio aqui também para ouvir falar bastante sobre a Madalena e sobre a Elicineia, as contribuições que nós temos. Madalena, me diz assim, dentro dessa sua oportunidade, a gente fala assim, porque você foi uma das primeiras coautoras que entrou no projeto. A Elicineia foi uma das últimas coautoras que entrou no projeto. Então, você tem você teve essa agonia e esse preparo, mais esse preparo durante 2 anos que a gente trabalhou esse projeto, porque a gente começou isso aí lá na pandemia em janeiro, início da pandemia em janeiro de 2020. E foram 2 anos para a gente entregar isso. E a Elicineia que entrou depois. Então me conta, Madalena, assim, quais foram os principais desafios de você estar dentro desse projeto do Elas e o Agro? Pois vencido, né, aquele primeiro entusiasmo do momento, né, aí começa as agonias, como você falou, porque embora eu estivesse assim habituada à escrita, né, não que eu seja uma autora de obras, né, mas no meu trabalho como Mas só analista não escreve e materializa isso, mas Então, porque no meu trabalho eu estava em contato com a escrita, né? Eu trabalhei como analista judiciário na área judiciária, né? No Tribunal Regional Eleitoral, e o meu trabalho era redigir pareceres, decisões, né? Que iam ser publicadas, então passava por esse crivo aí da escrita, da revisão gramatical, então eu achei que eu estava de boa com isso porque eu ia tirar de letra. Mas a história não foi bem assim, né? Porque quando a gente começa a escrever sobre a nossa própria história, isso vem recheado aí de emoções, né? De lembranças, de um tempo mais passado, do tempo presente, e isso vai se misturando e fica realmente difícil para a gente sistematizar isso no papel, de uma forma que você acredite que o leitor vai se interessar por aquilo, né? E também tem a questão das limitações de página, para você não ser muito prolixo, não detalhar muito, né? Então, realmente foi um desafio para mim nesse sentido. E como eu tive muito tempo para fazer essa parte do projeto antes dele ser enviado para uma revisão, eu ficava constantemente relendo, e cada vez que eu relia, eu queria acrescentar ou queria tirar, e ficava aquela coisa, né? Estica, encurta, espicha e foi, né? Até que chegado o momento que você tem que realmente entregar o trabalho e falar, não, agora está pronto. É isso que eu acho que vai fazer diferença para o leitor, que vai fazer ele se sintonizar com a minha história, né? Então, foi assim, foi realmente, não foi fácil, não vou aqui florear, porque não foi mesmo, foi bem difícil,
Mas o resultado foi muito prazeroso para mim. Foi assim, uma grande satisfação ter podido contribuir, né, com essa história, ter participado com vocês nesse projeto e inspirar pessoas, porque hoje, quando eu vejo a obra completa, eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas realmente se inspiram, porque eu estou me inspirando nas outras histórias, na história da Licineia, na história da Yara, da mãe da Yara, que assim é fantástica também, na história da Nara. Então, assim, é realmente muito bom, foi muito bom participar. E assim, essa dificuldade da gente, eu falo, eu escrevo muito rápido. Assim, eu pego um conteúdo, algum tema, eu desenvolvo rápido. Só que eu procrastino, eu fico me pressionando para eu fazer no último momento. Nesse livro, fazer a organização, escrever a introdução, e aí o Jair, que é o editor-chefe da Humanos, ele falou, Vani, você tem que contar a sua história também, porque a sua história na verdade, assim, nós estamos, minha família está há 40 anos em Araputanga, mas a gente já veio de Rondonópolis, da fazenda de Rondonópolis, então, assim, a minha infância toda, a minha essência de vida, sempre foi na fazenda, sempre foi esse acompanhamento até dessa evolução tecnológica, né? Como que, igual minha mãe fala assim, nossa, mas aí o pessoal vai lá e faz inseminação e adianta essa produção, né, da pecuária. Então, para minha mãe, que tem 86 anos de idade, ela não consegue entender isso de uma forma cronológica. E isso tudo fez parte da minha vida de uma forma assim, profissionalmente, hoje eu trabalho com turismo, trabalho com implantação de pousadas, com desenvolvimento de roteiro, mas isso impacta diretamente. E, esse final de semana, provavelmente estou indo para Araputanga, então os meus finais de semana são sempre na fazenda também, né? E aí, colocar tudo isso no papel não é muito fácil, né, Madalena? Ainda mais quando é a primeira vez. Então, assim, todas nós aqui praticamente estamos debutando nisso, né? E aí a gente quer escrever uma coisa muito, muito preciosa, como se fosse uma coisa muito, muito perfeita. Por quê? Porque a gente entende que o escritor ele tem um nível intelectual muito diferente de todas as pessoas, né? E depois que eu escrevi também, colocando um pouquinho aqui da minha história, do que eu sentia, aquele sentimento, que eu escrevi a minha história, não vai ter outra igual. Então, isso já é um diamante, não tem o porquê eu querer ser um Leandro Carnal, né? Porque ele também conta a história dele, então ele também é um diamante, a Madalena também é um diamante, a Elicineia também é um diamante. As pessoas que escrevem as suas histórias, isso tudo assim é um DNA. A gente, dentro do livro, a gente tem os DNAs das coautoras, né? Que não vai ser nunca igual. E isso a gente percebe muito, porque nós temos duas coautoras irmãs, que é a Gilce e a Maristela. Então, cada uma contou a sua história, tendo a mesma infância lá, participando da mesma oportunidade, né, de vida. Nós temos a Nara e a Mariana, que é mãe e filha, e que escreveram também. Então, essa oportunidade, esse cenário foi o mesmo, mas cada um contando a sua realidade, né, a sua verdade. E nós temos a Yara, que escreveu sobre a história da mãe dela. Então, assim, com o foco, né, a visão de cada uma é muito diferente, né, Licineia? E você, com certeza, nessa sua história aqui, nesse seu capítulo, você contou, e eu tenho certeza que você lembrou e honrou quantas mulheres já passaram pela sua vida e você já transformou dentro da Empaer, Licineia, minha querida nega. Então, a minha primeira dificuldade quando você me convidou foi assim, né? A minha primeira interrogação.
será que vou saber escrever? Como é que eu vou fazer uma conexão do agronegócio com o agro familiar? Né? Como é que eu vou trabalhar isso de forma que se adeque ao livro que a Vanice pretende, né, nessa coletânea. E aí eu vim, Madalena, eu sou paranaense também. Eu também. Pois é, quando eu li Inclusive, eu estou no Paraná hoje, na casa da minha mãe. Vim entregar o livro pessoalmente para ela. Ai, que Olha, que maravilha! lindo! Que bom rever. E aí, eu comecei a minha história dentro da agricultura familiar no Paraná. Eu acho que eu nasci com essa vocação de ser o que as empresas de assistência técnica chamam de extensionista, né? De fazer extensão rural. Eu trabalhei 2 anos na Emater do Paraná, trabalhando nesse mesmo molde, só que em um estado completamente diferente, né? E daí, em 1982, eu ousei fazer o concurso aqui. Abrir novos caminhos, Mato Grosso era um Eldorado, e eu queria conhecer, eu queria vivenciar esse estado maravilhoso, né, e cheio de riquezas naturais. E vim embora. E vim para Cáceres, que hoje eu acho assim, esses dias até recebi o título de cidadã cacerense, né? E fiquei muito feliz, muito satisfeita. E aí eu vivi a minha vida profissional, a minha vida familiar, e me misturei com estas mulheres da zona rural, e tivemos filhos juntos, fomos madrinha de casamento. O trabalho de extensão, ele se estendeu. Fui muito conselheira, segurei muita gente no colo, né, por perdas, por ganhos, arrumei muita noiva, naquela época era difícil, né? Então, misturei a minha vida, ela está misturada com essas comunidades de Barra Nova, do Caramujo, né? Então a gente tem um carinho que ele ultrapassa, né, os portões do profissional e vai para um carinho, para um aconchego, para uma amizade muito grande. E daí esse livro me deu a oportunidade de não falar muito da minha vida pessoal, mas de dizer da evolução dessas mulheres, das conquistas que elas tiveram, que é conquista delas e que parte eu me sinto dentro dessas conquistas, né? Então foi uma oportunidade assim ímpar de eu dizer do meu trabalho e de fazer, de certa forma, uma homenagem a essas mulheres lutadoras, a essas mulheres assim que desbravam todos os dias, né, no amanhecer, essa luta por esse lugar. E não diferente do agro, hoje nós temos mulheres da agricultura familiar, né, que são donas de sua produção e que partilham com os maridos, né, das decisões do seu sítio, de como que vai se gerenciar, né? Isso são conquistas assim que a gente sente dentro do coração da gente e que a gente sente que faz parte desse mundo todo. E eu acho, Vanice, que o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, ele tem 2 tesouros, que é o agronegócio, da geração de renda,
da geração de divisas para o Estado, e tem um potencial enorme do agrofamiliar que coloca a comida na mesa. E que os dois, eles têm que estar na mesma plataforma. Assim que eu vejo. Então, quando a gente fala assim agro, e aí é interessante a gente discutir um pouquinho mais da atividade, sabe? A gente poder falar, e aí eu queria, as pessoas que estão aí na live podem contribuir também, tá? Se tiverem dúvida em relação às coautoras, em relação ao livro, a gente pode até falar um pouquinho, mas aí vocês, por favor, entrem no site, para quem não comprou, não adquiriu o livro, conhecer a história dessas mulheres, ó, do livro Elas e o Agro, entrar no site da humanoseditora.com.br, Humanos sem H, e podem adquirir o livro lá. Já já eu falo do nosso cupom de desconto de hoje. E a gente falar assim do agro, é uma atividade, eu acho que até aquele, hoje já é um jargão, né? Agro é pop, agro tecnologia, agro é tudo, porque tudo, a gente automaticamente, tudo usa insumos da natureza, né? A gente utiliza, tudo começa pela exploração de uma forma benéfica, que eu digo, dos produtos da natureza. Então, de que forma que isso, quando a gente vê a agricultura familiar ela fala do agronegócio de uma forma poética, porque é uma forma da gente praticamente honrar o alimento, de uma forma da gente agradecer o alimento, do que o que a terra nos proporciona e nos alimenta no dia a dia, né? Enquanto quando as pessoas falam agronegócio, elas entendem que é um latifúndio, que é algo maior e que é algo que é de uma exploração negativa ou prejudicial, e não é isso. Porque quando mesmo que você pega o agronegócio, é você falar do negócio da agricultura, do negócio da pecuária, do negócio do alimento, do negócio que é o sustento do ser humano. Então, não é uma coisa que, de repente, existe uma separação. A gente pode ter um subproduto, a gente pode ter um subserviço dentro desse agronegócio, né? A gente tem um produto que é a soja, a gente tem um produto que é o milho, a gente tem um produto que é a carne, a gente tem um produto que é o doce, que entra um pouquinho da produção artesanal ou da produção industrial. Mas tudo isso é o alimento que coloca na mesa. E aí, Madalena, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você participou de uma entrevista junto comigo, com o Mauro Carvalho, e você falou muito disso. Não vou conseguir repetir as palavras dessa... Não é de uma defesa, mas de uma essência e de uma explicação que você fez muito forte em relação a isso, né? Ah, sim, Vanice. A entrevista com o Mauro foi muito legal nesse sentido, né? A oportunidade de poder falar sobre, principalmente, né? Eu acho que a parte que mais me tocou foi a abordagem sobre a comunicação, porque eu acho que a gente peca muito, né? O agronegócio peca muito pela má comunicação, pela falta da comunicação, desculpa, de trazer realmente o que o agronegócio tem para oferecer para as pessoas, que não é somente a produção industrial, que todo mundo muitas vezes é mal vista porque se condena o produtor porque ele está desmatando, porque ele está usando produtos defensivos químicos que prejudicam a natureza. É lógico que aqui a gente não põe panos quentes naqueles maus produtores que têm condutas erradas, equivocadas, que cometem crimes, inclusive. Mas generalizar isso cria uma imagem muito ruim para o agronegócio, para a agricultura em geral. Como ele falou, são abordagens diferentes. A produção agrícola, né,
com as famílias, uma produção mais natural, com insumos fertilizantes naturais, e a produção industrial, né, na escala industrial, já não acontece da mesma forma. A gente tem outras tecnologias que são utilizadas com os cuidados e com as licenças dos órgãos, né, que fiscalizam a utilização de forma correta. Então, acho que o que falta muito para a gente é justamente uma boa comunicação com a cidade, né? Levar a boa conduta, como isso realmente se desenrola, para que a gente não seja taxado, né, de maus produtores ou de pessoas que destroem a natureza, que não tenham cuidado com os rios, com as matas, que matam os animais, né, que isso não está correto. A gente precisa realmente mudar essa abordagem e mostrar como é feito, mostrar que o cumprimento das normas ambientais, e a exploração sustentável, né? Nós estamos também aprendendo muito com isso, as exigências legais também nos ensinam e nos orientam nesse sentido, para que a gente sempre venha produzir com sustentabilidade, né? Sem prejudicar a natureza, sem contaminar os solos, nem o ar. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa trazer para a população, principalmente das cidades, como é feito o trabalho, que a melhoria da tecnologia, a tecnologia de novas sementes, de insumos menos poluidores, de utilização de menor quantidade de água em pulverizações, enfim, tudo isso tem contribuído para o aumento da produtividade, sem a necessidade de abertura de novas áreas, não é? de desmatamentos. Então, acho que a gente consegue conciliar a agricultura, o agronegócio, né, numa escala industrial, com a agricultura familiar, com o agroturismo, e tudo isso estar conectado, né, para o bem de todos, há lugar para todos, né? E nós precisamos nos ajudar aí para aprender com os erros, né, que eventualmente ocorreram, e seguir todas as diretrizes que são necessárias para que isso não volte a acontecer no futuro, né? Para que a gente tenha a condição de entregar para as novas gerações, para as futuras gerações, condições saudáveis de vida, de alimento saudável, de natureza preservada. E é isso que a gente quer, né? Nesse sentido, o agronegócio tem evoluído, a gente acompanha e a gente busca sempre novas informações. O investimento é muito alto, né? O investimento financeiro nessas tecnologias menos poluentes é bem alto, e o agricultor não se furta a fazer isso, né? Os agricultores comprometidos com a produção sustentável não se furta a isso. E eu acho que é esse o caminho, o futuro é esse, mas a gente precisa realmente investir numa melhor comunicação, e eu acho que nisso o nosso livro também contribui Exato. bastante, nos ajuda a levar também para as pessoas que não são, de repente, né, do agro, esse trabalho, né, que é feito, né, desde os nossos avós, os nossos pais, e agora por nós também, nesse protocolo aí, né, de querer melhorar sempre a produção com consciência e com sustentabilidade. E você está falando aí, Madalena, eu tive há uns 20 dias atrás em São José do Rio Claro, aí no Jardim da Amazônia, que é um atrativo, é um destino consolidado já, um destino turístico, que é considerado assim, o portal da Amazônia no Mato Grosso, né? É uma pousada fantástica para quem não conhece, com o seu Zanquete lá, ele é um ícone já, né?
que nós temos no Mato Grosso, de receptivo, uma pessoa que protege, que conserva um ambiente fantástico, maravilhoso lá. Ele tem nascentes, ele tem produção de alevinos, ele tem um mini laboratório lá no espaço dele. E dali do Jardim da Amazônia, praticamente, entra uma área enorme, que inclusive ele já tem vários projetos. Eu acho que o Forest Friend está lá, o projeto Mata Viva está lá. E assim, é uma extensão muito grande de floresta intacta. E que as pessoas acham que o médio norte do Mato Grosso está todo explorado com agricultura. E tem essa área toda preservada. E você percebe assim que tem uma área de transição entre o Cerrado, Pantanal e a Amazônia. Então é uma área muito restrita, com várias espécies de aves, que a gente tem muitos, inclusive agora, depois da pandemia, já está voltando muitos observadores de aves. Então vem profissionais, vem especialistas do mundo todo nesse ambiente fazer essas observações, e nós estamos lá com praticamente a natureza intacta. E ali em São José do Rio Claro, exatamente onde você tem uma propriedade rural. Então, isso aí, assim, às vezes, é isso que você está falando, e nós vamos... você sabe que eu vou dar até uma prioridade a mais nas nossas lives, a comunicação. Esse livro, ele traz, mesmo que seja uma comunicação mais de uma forma de leitura, mas ele traz essa comunicação, essa clareza, essa transparência, essa informação. Nós temos que levar a todo momento para as pessoas. Às vezes a gente não tem isso de uma forma tão disponível para as comunidades, para as pessoas terem acesso, né? E assim, eu fico muito agradecida de vocês participarem e tocar nisso, falar a respeito disso. Nós temos que abrir nosso coração, abrir a nossa boca, colocar a nossa voz para fazer essa comunicação, para dar essa clareza, né, em relação a isso, a mostrar o que o agronegócio, a pecuária, a agricultura, hoje contribui, o quanto que eu falo isso em todas as lives, o quanto o produtor rural, enquanto a gente está dormindo, ele está acordando, está colhendo, porque de repente pode chover e pode atrapalhar a safra dele, enquanto ele está acordando de madrugada, porque aquele é o horário do animal, e de repente tirando leite. Então, assim, essas nuances, essas coisas mínimas que acontecem e que a gente às vezes não enxerga, né? As pessoas que estão, às vezes, na zona urbana não enxergam e estão lá também, trabalhando numa indústria, trabalhando no comércio, para quê? Para girar a roda e utilizar esse produto e colocar na mesa de todos os nossos consumidores, né? E aí, assim, veio para mim, agora, o Neliton fala assim, Vani, você puxa umas coisas na sua cabeça, e aí me veio essa situação. Eu trabalho com turismo, eu estou falando com duas mulheres de duas regiões que são turísticas importantíssimas para o estado. O Mato Grosso é o único estado no Brasil que tem 3 biomas, que é a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Eu estou aqui com a Madalena, que tem a propriedade de São José do Rio Claro, e a gente tem o Jardim da Amazônia, que é um produto consolidado, está fazendo 25 anos esse ano. A pousada Jardim da Amazônia, ali em São José do Rio Claro. E nós estamos com a Nega, que representa Cáceres, que é outro ícone, que ainda tem o título do maior festival de pesca do mundo, e hoje é feito através de uma pesca esportiva. Nós tivemos, há 10 anos atrás, a gente tinha campeonatos de pesca, estadual de pesca aqui, e que nós tivemos, no ano, 37 municípios participando de todo esse campeonato, essas etapas, e a Nega está aí, falando, e provavelmente, né, Nega, você tem toda essa participação, o pessoal lá de Piraputanga, né, ali da região de Piraputanga também, que eu lembro que eu fui com você também, lá uma época. Lago Azul, e essa ali coisa toda. o Lago Azul, da Ana Maria do Lago Azul, e você participando com essas mulheres pantaneiras, numa área onde também é uma área de todo cuidado que a gente tem que ter em relação à natureza, em relação
a uma região muito sensível, né? Que é a região do Pantanal, que é a região de Cáceres, né? Então, a gente encontra, independe de grande produtor ou pequeno produtor, a gente encontra produtores que preservam, que têm esse cuidado, e produtores que estão aprendendo agora a preservar, e que ou queimar, ou desgastar a terra, era um processo antigo que veio de avô, de pai, né? E que hoje a gente tem que ter o cuidado, e essa é a primeira lição para qualquer produtor, que se você não preservar, ele vai ter por muito pouco tempo. E a gente trabalha, Vanice, bastante com isso nessas comunidades e propriedades que está começando a explorar a atividade turística. Para a gente ter aquele cuidado de ter por muito tempo. E não adianta você ter um acúmulo, né, ter uma expansão desenfreada e ter a atração turística por muito pouco tempo. Então, essa é uma de quem trabalha com o agro, seja do pequenininho até, né, as grandes propriedades, o cuidado com a terra, o cuidado com a natureza, ele é essencial hoje para a permanência do planeta, né? Então, não tem assim, alguém é vilão e alguém é o inocente. Não, todos nós temos que aprender no dia a dia com isso e na educação das nossas crianças, principalmente. E quando a gente fala assim de aprendizado, é bem isso. Hoje nós temos, os níveis são muito, às vezes de uma forma muito latente, de uma região para outra. Nós temos, por exemplo, falando especificamente do estado do Mato Grosso, a gente teve uma contribuição muito grande quando nós tivemos todos os sulinos, né? O pessoal que veio da região sul e contribuiu, porque assim, culturalmente, a região sul, vindo de descendentes europeus, eles vieram com uma característica muito diferente do que a característica do Mato Grossense nato mesmo. E isso eu acho que a gente teve uma junção de ações aqui que foram muito importantes para a gente desenvolver o Estado. Aqueles que tinham aquele sentimento pelo Estado, que são mato-grossenses nato aqui. Eu, por exemplo, sou do sul do Mato Grosso, só que eu nasci antes de 77. Não vou nem falar a minha idade aqui para vocês. Mas como eu sou de Dourados, aí não tem aquela coisa de eu ser sul-mato-grossense, eu sou mato-grossense. Eu sou de antes de 77, ainda era Mato Grosso, né? E aí aquele sentimento de quem é o mato-grossense nato juntou-se com o sentimento das pessoas que vieram da região sul, se instalaram aqui e viram a oportunidade que o Mato Grosso podia gerar para sua família, né, para o seu negócio, para o seu patrimônio. Então, a gente percebe assim, que existe um sentimento muito enraizado, muito forte em todos os mato-grossenses aqui, em todas as pessoas que vivem aqui, pela terra, né? Pela produção, pelo quanto isso contribui com a nossa vida, contribui com a economia. Hoje, colocar o estado do Mato Grosso do jeito que nós temos, o primeiro em soja, primeiro em algodão, primeiro em arroz, primeiro em carne, né? E isso, assim, valoriza muito todas as pessoas que convivem aqui. É muito interessante porque eu participei de uma mentoria e aí na mentoria tinha uma pessoa que trabalhava com agronegócio, de um outro estado. E aí a pessoa falou assim, ele falou assim, mas você trabalha com... Não, eu trabalho com agronegócio, eu faço um trabalho de consultoria, faço um trabalho de projetos, ações por agronegócio. Negócio. Aí ele pegou e falou assim para ela, você conhece o Mato Grosso? Aí ela falou, não, nunca fui. Ele falou, então você não trabalha com agronegócio. Porque aquele contato com a atividade, o contato com as pessoas,
os profissionais, os empresários, os produtores rurais. Por quê? Porque aqui no estado a gente tem a tecnologia. Aqui no estado nós temos os testes, a produção, a pesquisa mais diferenciada. Então, tudo isso faz com que as pessoas entendam que aqui nós temos o centro do universo do agronegócio praticamente aqui no estado, né? Em 2000, se não me engano, 2008 ou 2009, a gente recebeu a embaixadora da Noruega aqui. E aí eu fui acompanhá-la, acompanhei por 3 dias, nós fomos para o Pantanal e para Nova Mutum e Lucas, na época, eu acompanhei para ela ir nos frigoríficos lá, por quê? Porque na época 100% da ração para os peixes na Noruega saía do Mato Grosso. Do Nossa. país, 100% da produção de ração para a Noruega. Então, assim, esse volume, às vezes a gente enxerga um volume grande, e às vezes a gente não enxerga as pessoas que estão atrás desse volume. As pessoas no sentido que os produtores, né, os fazendeiros, os empresários, os profissionais, e aí as pessoas talvez não enxergam e não conseguem valorizar da forma como tem que valorizar o que é o dia a dia, a dificuldade do que é o nosso produtor, né, Madalena? Justamente, Ivanice, né? Quando você colocou, né, que nós temos aqui 3 biomas, né? E que temos aí Pantanal, o Cerrado, a floresta amazônica também, e tudo isso convive harmonicamente com a produção agrícola, seja ela do pequeno produtor, do médio, do grande, tem espaço para todos, né? Desde que todos saibam, e cada um saiba o seu papel nesse contexto, né? E nós estamos aí, como você disse também, o maior canteiro de obras e experimentos da agricultura nacional é o Mato Grosso. E aqui a gente abre campo, né, de trabalho para pessoas de muitas especialidades. A gente tem falta de mão de obra porque o estado é muito grande, né? Exato. E as pessoas vêm, como a Elicineia falou, vêm com esse sonho de trabalhar aqui, de um lugar onde não falta trabalho, que tem muitas oportunidades. Mas hoje as pessoas precisam, né, cada vez mais se qualificarem para essa nova mão de obra que está sendo requisitada, né? Porque mudou muito o perfil do trabalhador rural, né? A gente sempre brinca, né, que antigamente, quando os pais queriam que os filhos fossem estudar, né? Falavam, você vai estudar porque senão você vai ter que trabalhar na roça. Porque a roça era um serviço pesado, você tinha que estar lá de enxada, de ancinho, né? Era um serviço bem mais penoso. E hoje, a gente diz para os filhos, se vocês não estudarem, vocês não vão poder trabalhar na roça, porque hoje, né, a gente precisa dos jovens que entendem aí de tecnologia, né, de GPS, né, computador, de drone, né, e que a gente já ficou para trás nisso aí, a gente já não tem essa facilidade de operar esses equipamentos. Então a gente está aí mandando essa molecada para a escola para eles poderem voltar e trabalhar com essas tecnologias, porque elas são realmente essenciais. Então, é um novo perfil, é um novo jeito de trabalhar, mas que tem espaço para todos e a gente tem que aprender, como eu disse antes, né, com algo que a gente fez errado no passado para preservar, né, esses biomas todos. Mato Grosso é um estado realmente maravilhoso e vale a pena as pessoas conhecerem. A gente tem que levar a informação correta para que as pessoas conheçam. As pessoas, muitas vezes, aqui no sul, né, hoje eu estou em Maringá, no Paraná, e em São Paulo, quando fala em Mato Grosso, ainda, infelizmente, pensa que a gente tromba com a onça, com o jacaré no meio da rua. Né? Eu trombei! Né? Não, isso ali no Pantanal, eu estava lá, eu trombei!
Graças a Deus que no Pantanal a Foi gente com o ainda jacaré. tromba com eles, né? Felizmente ele não é muito rápido. Não, mas felizmente a gente ainda tromba com eles no bioma deles, no habitat deles, né? Mas não é assim aquela coisa, né, de falta de evolução, né? Eles acham que o Mato Grosso ainda está atrasado, que ainda não tem a modernidade que eles têm, o conforto que eles têm em São Paulo, por exemplo, nas grandes capitais, né? E isso é o quê? É que a gente não leva essa informação. A gente se omite, quando a gente se omite, abre espaço para qualquer informação, né? Exato, Qualquer exato. informação que não condiz com a verdade. Então, como você diz, a gente precisa abrir a boca, comunicar melhor e nos especializar, buscar quem é do ramo, como a Dejane mesmo, que é, né, uma grande voz do agro aí, que tem esse conhecimento, né, e essa expertise na área da comunicação. A gente precisa muito investir nisso. Exato. E assim, aí a gente vai falando, vai borbulhando a cabeça, porque são tantos assuntos que às vezes a gente quer falar. Eu tô vendo a Licinéia agoniada ali, ó, que ela tá louca para falar mais um monte de coisa. Calma, essa foi a nossa primeira live, a gente não vai conseguir falar tudo, e a gente tem que ir construindo esses canais de comunicação para a gente tentar conseguir atingir, né, levar mais essa informação, né, rica e assim, e não é de defesa, é de informação mesmo, de clareza, né, do que a gente... Olha, nós temos aí o pessoal de Comodoro. Eu gostaria de saber da Elicinéia como ela enxerga o projeto de emancipação feminina dentro da agricultura familiar. Elicinéia, você vai esperar só um pouquinho, eu vou já falar isso aí. Só quero colocar para vocês aqui, ó, hoje o livro Elas e o Agro. Se vocês entrarem no site da editora lá, nós temos um desconto para quem está assistindo essa live. Manda para todos os seus colegas, seus amigos, parentes, o livro de R$65. Nós estamos fazendo até meia-noite de hoje, R$55, pessoal. No site da Humanos, sem H, humanoseditora.com.br. O livro está de 65, está saindo por R$55 até a meia-noite de hoje. E aí, além disso, vocês também podem estar comprando com as coautoras. Depois o Neliton vai estar colocando todos os arrobas aqui das coautoras do Instagram, que vocês podem estar entrando em contato, tá? E aí, nega, eu gostaria de saber da Elicinéia como ela enxerga o projeto de emancipação feminina dentro da agricultura familiar. Aí, essa pergunta é para você. Então, a figura da mulher na agricultura familiar, por muito tempo, ela esteve como auxiliar, como dona de casa, como educadora de filho, como cozinheira, né? E os negócios era coisa de homem, né? E bem antigamente era assim, não só na agricultura familiar, como os homens que faziam a gerência, né, dos negócios e da aplicabilidade dos recursos. Mas hoje a mulher da agricultura familiar, mulheres de assentamentos, mulheres de comunidades tradicionais, elas vêm assumindo o seu papel, inclusive pela questão da evolução de novas atividades, que são a atividade do turismo, a atividade dos artesanatos e a atividade que isso antes não era levado em consideração e não era uma atividade que gerasse renda, não era considerado uma atividade que gerasse renda. Principalmente essa questão de fabricação de queijos, de doces, né? De tudo que hoje a agricultura familiar tem em seu potencial
e que não é mais só para consumo familiar, mas que a mulher encontrou um nicho de mercado e um mercado diferenciado, que comprar um doce industrial e comprar um docinho artesanal do vidro é outro gosto, é outro sabor, é outra recordação que quando você está comendo, você vai lá nas suas origens. Então, isso fez com que a mulher criasse um status dentro da agricultura familiar, num status de família. E hoje nós temos mulheres aí que comandam, né, a sua atividade. Eu tenho um exemplo assim, que eu gosto de colocar, que é lá da Barra Nova. Então, o marido trabalhava com um gado, né, vendia boi, ela tinha a horta, tinha o pomar. E ela descobriu, vou colocar agora, nós fizemos um curso de biscoitos. E ela descobriu uma vocação na produção desses biscoitos. E hoje, o marido ajuda a fazer o biscoito, o filho ajuda a fazer o biscoito. E esse é o carro-chefe da casa, né? E ela se tornou a principal geradora de renda e o gado ficou num segundo plano. Então, e aí tem outros exemplos de artesanato, de produção de queijos, né? Que a mulher se estabeleceu em igualdade. E a mulher, eu acho que a mulher da agricultura familiar, ela faz isso de uma forma tão natural e tão sem bater de encontro, né, numa competição, que foi de uma forma assim, bastante harmoniosa essa escalada, e hoje a opinião dela em muitos, né, e na maioria das casas da agricultura familiar, nós temos uma discussão entre marido e mulher para definir as coisas, a produção, a renda, o investimento no lazer, o investimento nos filhos, já não está mais a mulher como auxiliar, mas a mulher como um ponto forte e de segurança. Olha, que maravilha! Quando eu usei o meu livro, a Vanice viu o nosso livro, eu fiz uma bolsinha para ele e eu escrevi. Eu achei lindo! E eu fiz um cartãozinho onde que diz, e isso é bem dedicado a nós mulheres, que uma casa não se assenta sobre a terra, mas sim sobre a mulher. É um provérbio mexicano que eu acho assim que é muito de verdade, né? Que sempre foi, a mulher sempre foi pilar principal dentro da família. Mas ela sempre se manteve na sombra. Hoje, nós temos a oportunidade de abrir a cortina e receber a mesma luz que o marido recebe também. Então, nós estamos, eu acho, num patamar de bastante igualdade. Claro que nós temos homens mais machistas ainda, né? Mas isso é comum em qualquer situação. Mas eu acho um avanço muito grande, e as feiras da agricultura familiar que a gente faz aqui em Cáceres, né, que antes da pandemia a gente tinha nos festivais de pesca, nas exposições, na verdade, quem comanda essas feiras, né, e quem negocia é mais a mulher do que o homem.
tá? Então, eu acho É que bem legal, assim. hoje estamos aí, beleza, né? Assim como tem as nossas mulheres que estão aparecendo na política, que eu acho muito importante, em cargos que eram extremamente masculinos, né? E você, Madá, também é uma, né? Trabalhou lá no tribunal, que antes era um reduto bastante masculino, né? E hoje nós temos aí mulheres dirigindo trator no agronegócio, né? Então, a mulher da agricultura familiar não é diferente, ela ocupou seu espaço também. Isso Olha, isso mesmo. é muito legal, porque quando a gente vê todas as lives que a gente vai fazendo, elas perfazem esses assuntos, esses temas. A questão de sustentabilidade, a questão da exploração da natureza, a questão da igualdade em relação ao ser humano. Que eu gosto de falar ser humano, sabe? Porque se a gente fala homem e mulher, parece uma coisa muito separatista. E o problema é que quando se fala, principalmente quando a gente vai falar de produção, de agronegócio, as pessoas falam como se fosse, o homem é a natureza. Gente, o homem faz parte da natureza. A natureza ela se divide em fauna e flora. O homem está ali dentro da fauna. Ele só é um ser consciente, mas ele faz parte da natureza. Então não existe o homem e a natureza. Existe a natureza e o homem faz parte da natureza, né? Eu quero agradecer aí a participação da Ive, que está falando aí em Sinop. Nós temos uma cultura forte de agricultura familiar, muito legal, com excelentes resultados. Aí o pessoal de Comodoro é porque está usando um nome de PDT-12, Comodoro, e aí que contribuiu aí com a pergunta com a Elicineia. E aí eu queria entrar um pouquinho mais na história de vocês no livro. Pessoal, esse livro Elas e o Agro, que nós estamos aqui na live para quem entrou por último. E hoje nós estamos com um desconto, um super desconto de R$65 por 55 até meia-noite, dentro do site da humanoseditora.com.br, Humanos sem H. E aí nós já estamos com 1 hora de live. Essa coisa assim de rede social, falar, live é 1 hora, né? Às vezes se fizer meia hora ou fizer 2 horas, então isso é porque realmente a gente tem que sair da cadeira, de repente, fazer um xixizinho, né? Cada um se organiza dentro desse tempo, mais ou menos. Nós já estamos aí com 1 hora de live. E aí eu queria fazer entrar um pouquinho mais na história de vocês aqui no livro. E aí eu queria falar... Nossa, espera aí, cancelar aqui alguma coisa que eu entrei errado aqui. A Ive está convidando a gente para ir para Sinop, que maravilha. Nós vamos ter a Norte Show, né? O Norte evento Show, isso. Norte Show, ali em Sinop. Tô indo, Ive, me espera aí que já reserva meu quarto aí na sua casa. Aí, tá vendo? E, inclusive, a Dejane, hoje ela está fazendo toda a comunicação da Norte Show através da empresa dela, da Crop Comunicação. Ela vai estar lá todos os dias, a Madalena vai estar lá, a Nara já falou que vai estar por aí também. E daqui a pouco Combinei com a Nara pra gente ir. Estou pegando carona com esse povo aí. E aí Bora eu queria entrar um pouquinho aqui, Madalena, na sua história, no seu capítulo do livro, e que eu vou falar mais ou menos assim. O fato da maioria das mulheres do meu convívio próximo não terem uma fonte de renda própria, sendo ainda dependentes dos pais ou maridos, em certa medida contribuiu para ampliar a minha rejeição àquele modelo. Estou até arrepiada, sinceramente, gente, estou arrepiada aqui de ler esse negócio para vocês. Não me parecia justo. Elas até tinham voz ativa nos assuntos domésticos, mas nos mais estratégicos, muitas vezes sequer eram consultadas. E o que poderia ser feito para mudar aquela realidade? Eu que tinha abandonado os estudos e agora era mãe. Me fala um pouquinho desse parágrafo. Esse parágrafo, ele traduz exatamente o que me motivou a
deixar o agro e buscar uma educação formal para que eu não precisasse depender financeiramente do meu marido, do meu pai, né, da família, porque eu me sentia que eu não tinha um lugar ali naquele meio e eu queria ser protagonista da minha história, eu queria ter voz ativa, como a Nega comentou aí, né? As mulheres elas ficavam subordinadas às decisões que os outros tomavam por elas. Você até podia, eu vou comprar uma geladeira. Tá, tudo bem, mas e a hora de comprar uma máquina, comprar um insumo, decidir por uma conduta diferente, né, que você achava que podia fazer a diferença no negócio, você não era consultada, né? Como hoje ainda muitas vezes, muitas mulheres não são. Então, tipo, isso não é assunto de mulher. E aí foi nesse contexto aí que eu senti assim que eu não ia bater de frente com aquela cultura, porque eu tinha acabado de me casar, eu tinha 17 anos de idade quando eu me casei, né? Então eu me inseri numa família nova que tinha aquela cultura forte, né, de italianos, que era o patriarca que decidia tudo, né? E meu marido, apesar de ser maior de idade, ficava subordinado também às decisões do pai, que era o chefe da família. Então era tudo junto e misturado, né? Não tinha É, autonomia nenhuma. E eu, com 17 anos, ainda na casa dos meus pais também, era totalmente dependente. Como tinha, apesar de ter tentado trabalhar mais cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, para tentar também ter uma independência, porque isso era um sonho para mim, era importante para mim poder ter a minha própria fonte de renda sem depender de ninguém. isso, E isso isso me é, motivou. é bem legal, porque assim, do que a gente está falando dessa coisa da igualdade, né? Dentro qualquer atividade econômica, a gente ainda tem essa discussão. Eu acho que a gente não pode levar isso como uma discussão, como uma, não briga, mas você confrontar esse tipo de coisa, mas da gente buscar a evolução desse equilíbrio, né? Sim, Entre homem e mulher, às vezes a gente tem entre grupos, né? Entre uma equipe e outra, entre grupos. Então, essa competitividade, quando gera um resultado de desenvolvimento, ele é importante, quando gera valor, mas não de uma forma de você é, é, defender espaços, né? Em que você tenha perdedores ou ganhadores, né? Mas bem legal. exatamente, exatamente. Para mim, naquela época, eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né, de avaliar como poderia fazer diferente, né? Mas Uhum. naquele tempo eu imaginava que somente através da educação formal eu fosse obter essa independência, né? Exato. Financeira. Não buscava me sobrepor a ninguém, achar que eu poderia ser melhor que alguém por ter uma formação universitária, né? Mas Aham. como eu abandonei os estudos com 17 anos para me casar, e aí eu me deparei com essa situação, e eu falei, bom, eu acho que aqui não vai ter um espaço para mim, então eu vou buscar na educação formal seguir uma carreira que me dê essa segurança. Era uma coisa minha, pessoal, né? Eu não Uhum. tive condições na época de bater de frente, ou não era essa a intenção também, né, de bater de frente, não via o espaço realmente. Então eu fui, né, buscar o ensino, concluir o ensino médio na época e fazer faculdade, e aí também já com filho, né, já tudo se torna mais difícil, e também pela dificuldade que na época na mesma propriedade que nós temos até hoje, né? Uhum. Não tinha escola perto, não tinha nem escola rural, tinha que ir para a cidade mais próxima, né? Hoje a gente tem escolas rurais, né? Que
o ônibus passa na porta, leva as crianças, já é outra Isso, realidade, mas isso naquela é época bem. não existia. A Então, já realidade é muito difícil, diferente hoje, né? muito diferente. Ei, Vanice, Então, isso Oi? a gente se depara com uma questão que vem há muitos anos acontecendo, que é o esvaziamento do campo. Exatamente por esse sistema que a Amanda está falando, de que o jovem, ele vai lá, ele trabalha, mas ele não tem uma renda. Quem administra é o pai e que dá ao filho o quanto ele acha que deve dar, né? Ou nem dá. E ou nem aí dá. aconteceu um esvaziamento no campo. Por quê? Exatamente essa questão da Madá, que as pessoas, os jovens queriam ter a sua própria renda, valorar o trabalho. Então, não era porque ele também não gostava do sítio, mas que não se sentia dono do seu serviço, propriedade, né, daquilo que ele fazia. E aí, hoje, a gente tem uma consequência bem ruim, que na nossa agricultura familiar, no campo, nós temos muitas pessoas idosas, poucos retornaram, né? Mas isso é um assunto Isso. também, né? Isso já E é uma outra, é mais uma isso já pauta, é não é uma uma outra pauta, coisa. é mais uma Com, pauta. Mais a, uma com, pauta. a, com esse advento do turismo rural nas propriedades, a gente vê um interesse do jovem de retorno, né? Graças a Deus. É. Mas E aí, meninas, eu vou falar para vocês, nós estamos terminando a nossa live, mas a gente não termina esses assuntos, a gente não Passa termina muito essa rápido, né? pauta, passa muito rápido, né? Acho que nós vamos começar a marcar algumas aí. Se a Humanos quiser liberar a conta para nós vamos marcar. Olha, hoje nós vamos falar tá. sobre o êxodo rural. Hoje nós vamos Nossa falar Senhora. sobre o equilíbrio de oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos ter que fazer as pautas assim, viu, Neliton? Manda aí para a diretoria aí do... Olha lá, Neliton tá falando que tá Tá liberado. liberado, tá liberado. Liberado. Ó, nós Vanice, temos... hoje, Oi. eu queria Oi. falar para você que hoje eu fui na prefeitura, eu marquei uma audiência, que fazia tempo que eu queria marcar uma audiência com a nossa prefeita, mandar aqui uma mulher que comanda o nosso município aqui. E, por sinal, fazendo um trabalho muito bom. Eu fui levar o livro para ela. E a gente conversou, ela ficou mais maravilhada, principalmente com esta capa, e até falou da possibilidade de, num evento, a gente fazer um lançamento aqui. Que Tá? ótimo. Maravilha. Mas ela para nós, viu? Ela ficou muito feliz. Eu até falei para ela daquela possibilidade de ter feito lá junto com o Sebrae, mas ela falou que possivelmente a gente organiza um outro momento. Eu quero assim agradecer imensamente todas as coautoras, porque a todo momento nós temos uma outra. A Nara traz ação, a Madalena traz ação, a Elicineia a gente já fez entrevistas no rádio, né? Presencialmente, online, juntas, né, nega? E é isso que é importante, é levar a nossa voz, levar a nossa comunicação, levar a nossa clareza, a nossa transparência, a nossa verdade do que é o trabalho da mulher no campo, o trabalho da mulher dentro do agronegócio, dentro da agricultura, dentro da pecuária, mostrar o esforço, o sacrifício. Esse livro nosso, opa, deixa eu pôr assim que eu estou com ele aberto aqui. Esse livro nosso, ele leva verdades, aprendizados, esforços, que isso inspira muitas e muitas mulheres. Então, para vocês que estão aqui na live agora, presenteiem as mulheres com esse livro. Se elas leem um parágrafo onde isso possa
contribuir com a vida delas no dia a dia em relação à informação, em relação à clareza, isso nós já vamos ter conseguido atingir o nosso objetivo, né, Madalena, né, nega? Eu quero, assim, agradecer imensamente vocês hoje, que, assim, a cada momento eu aprendo mais, a cada momento eu sinto que eu me torno um ser humano melhor, estando com vocês, esse presente que vocês me deram de estar participando nessa loucura que eu encontrei de queria realizar um sonho meu, e eu coloquei isso com vocês, e vocês acreditaram nesse meu sonho, e eu penso que também isso foi um sonho de vocês. Eu quero colocar e agradecer a Leni, capa e livros lindos surgindo pela Humanos para as mulheres de 60 anos. Sente-se bem. Eu vi, inclusive, viu, Leni? Eu vi esse livro. Sente-se bem. Eu até mostrei para minha sobrinha de 18 anos. Gente, vamos participar aí, ó. É bem legal. E aí eu quero deixar aqui na finalização. Gente, nós estamos chegando a 10 minutos daqui. 10 minutos tem outra live da Humanos. Vamos ter que fechar isso aqui, ou então nós vamos roubar o tempo dos outros. Eu quero agradecer também, Vanice, a participação de várias pessoas que gentilmente aí vieram assistir a gente. Pessoal lá de Sinop, minha cunhada Ive, pode ajeitar meu quarto que eu tô chegando. Arruma um lugarzinho para mim. Isso, minha filha, isso aí, você tá escutando, né? Minha filha, um beijão pro Pedro, meu netinho, e foi um prazer muito grande participar com você, nega, com você, Vanice, dessa live. Então, eu também agradeço, Vanice, a oportunidade, prazer te ver de novo, Madá. No lançamento foi tão rápido, e eu vi aqui uma pessoa de lá do Paraná, Clarice Eker, minha amiga de infância, eu não, nem contato com ela, e de repente vi aqui, fiquei maravilhada. E a oportunidade que a gente tem de ver pessoas, e muito obrigado, meu filho, os dois estão aqui, né, olhando a mãe, né, eu fico muito feliz. Beijo para todo mundo. Eu quero só ler aqui, que eu coloquei uns agradecimentos, e foi bem interessante, porque eu escrevi isso aqui. Falei pro Jair, eu posso colocar um agradecimento no livro? Pode. Aí eu escrevi, mandei para ele, falei, depois você revisa. Ele falou, Vanice, ficou lindo. E eu, assim, escrevi e mandei. Então, assim, até porque para mim a gente estava falando da mulher, a gente estava falando da nossa natureza em relação ao agro. E aqui o agradecimento que está no livro a elas que têm o poder de se entregar e dar o melhor de si. A elas que se superam e lapidam suas próprias histórias. A elas que trilham os caminhos colocando a alma à frente de todos os desafios. A elas que criam encantamento nas maiores dores. A elas todo o nosso respeito e honra, as nossas mães, a nossa mãe natureza, genitoras do ser humano. Então, com essa mensagem, eu quero agradecer imensamente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela live de hoje. Obrigada, Vanice. Obrigada, nega. Até a próxima. Tchau. Beijos. Beijos.